Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Acredcast, direto daqui da Reatec, a Feira Internacional de Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade. Estamos aqui, eu e Ana. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Com uma queridíssima convidada, que é a Ingrid, que veio contar a história dela e da empresa dela aqui pra gente. Ingrid, se apresenta para o pessoal, por favor. Obrigada, gente. Primeiro é um prazer esse convite aqui de estar no Acreditando. Já quero ir lá conhecer o projeto. Mais que convidadas. Demais. Na verdade, eu sou Ingrid, mais conhecida como mãe do Pedrinho, né? Eu me descobri mãe atípica quando meu filho tinha 3 anos e 2 meses, que ele teve o diagnóstico que estaria dentro do espectro autista. Naquele momento, foi um momento muito delicado da minha vida. Eu tinha acabado de perder minha mãe, então tinha passado por um processo longo dentro do hospital e o processo do luto, e daí o diagnóstico sempre também não deixa de ser um luto. Então foi um luto atrás do outro. Só que eu tinha que achar forças para lidar com aquela nova realidade, porque a grande verdade é que nós nunca nos preparamos para ser mãe atípica, né? A gente engravida já pensando, meu filho vai fazer isso, vai estudar fora, vai fazer um monte de atividades e vai... Só que o destino dos nossos filhos não somos nós quem decidimos. Mas também é importante lembrar que o diagnóstico não é uma sentença e não limita ninguém de realizar as suas conquistas e os seus sonhos. E aí, logo após o diagnóstico do meu filho, eu entrei num looping assim de como lidar, como falar para as pessoas. Primeiramente, eu queria entender tudo aquilo. Eu acho que é uma realidade não só minha, mas de milhares de mães, quando recebem um diagnóstico, não sabem quais são os profissionais que devem procurar, quais são os tratamentos que devem ser feitos. E aí, eu comecei a peregrinação. Por onde começar? E a partir desse momento foi que eu comecei a entender o que era o autismo, né? Que é um transtorno do neurodesenvolvimento. E que muitas pessoas não conhecem. E esse é o nosso papel. Por isso, muito obrigada pelo convite, porque falar do autismo é uma oportunidade de esclarecer dúvidas e questionamentos de muitas pessoas que às vezes está vendo ali um atraso na sua criança, no seu filho, e não sabe identificar que aquilo ali pode ser alguma característica do espectro. E assim, e também acolher essas mães que acabaram de receber esse diagnóstico e estão perdidas. A gente estava batendo um papo, né? Estava compartilhando um pouco da sua história há uns minutos atrás. Isso. E eu só posso imaginar, né, assim, quão difícil não seja não ter informação, não saber por onde começar, não saber que caminho percorrer quando você recebe a informação de que você é uma mãe atípica. Então, por onde eu começo, né? Eu acho que vocês, como mães, são uma fortaleza, porque vocês se unem para passar adiante essa informação, para ajudar as outras mães a trilharem um caminho mais assertivo, menos confuso e emocionalmente se fortalecerem, né? Porque eu acho que quando a gente tem a informação, o conhecimento, a gente se empodera, a gente se fortalece, a gente consegue, né, assim, realmente fazer aquilo que a gente precisa. E acalma o coração, né? Na verdade, a minha história, eu comecei indo em alguns médicos, né? Então, os médicos que você geralmente procura, ou é o neuropediatra, ou psiquiatra também, psiquiatra infantil, pode dar o diagnóstico. Aliás, hoje até as próprias psicólogas especializadas em autismo também já conseguem dar um diagnóstico, mas o diagnóstico, o laudo... Precisa ser médico, né? Um diagnóstico médico. Mas é muito importante que esse conhecimento sobre as características e os primeiros sinais de atraso sejam de conhecimento público. Eu digo desde a escola,
da família, do próprio pediatra, porque muitas vezes o pediatra que deveria já ver algumas coisas atípicas na criança, eles não têm até receio de falar para a mãe, olha mãezinha, tem que encaminhar, tem que procurar uma ajuda. Muitos pediatras poderiam contribuir mais com essa questão do diagnóstico precoce. Então, eu passei por essa peregrinação, cheguei aí a um dos neuropediatras mais famosos do país e ele não me deu o diagnóstico. E aí a mãe fica perdida. Olha, é sugestivo que ele esteja dentro do espectro. E essa questão do sugestivo, para a mãe, você fica mais perdida ainda. Porque a indicação é que você comece a fazer as terapias para ver se a criança responde. E daí, dependendo da resposta, vai poder dar o laudo ou não. Alguns médicos tomam esse tipo de postura, mas a postura correta se você vê que tem um atraso, que tem características, comorbidades, que realmente está fora do esperado para a idade, ter o laudo na mão é um alívio para muitas mães, porque a partir do laudo é que a gente consegue os benefícios, não só benefícios como prioridades, direitos, vagas especiais, como acesso a um tratamento especializado, principalmente, personalizado ali para aquela criança. Principalmente, porque hoje os tratamentos, é muito importante ressaltar, gente, um tratamento hoje de autismo, e aí quando eu falo de autismo, eu estou falando que existe alguns níveis. O autismo é como se fosse uma palheta de cores, que vai do mais transparente, assim, mais sutil, até um autismo mais severo, que chega à automutilação, agressões, aquele autista que você realmente não consegue muito conter, que realmente precisa de um nível de suporte bem maior. E aí quando a gente fala de um autismo do nível 1, a gente está falando de um autismo que é um autismo com um nível de suporte menor. São autistas que não têm deficiência intelectual, ou seja, se você trabalhar bem, tiver as terapias corretas e todo o acompanhamento e tratamento, essa criança vai se desenvolver e com certeza vai ter uma vida mais independente. Ou seja, quanto antes esse diagnóstico, maior a possibilidade dessa criança já começar com um suporte adequado, com uma equipe multidisciplinar adequada, principalmente, para torná-lo mais independente e autonomia possível, né? Que é uma autonomia para a criança, uma autonomia para a mãe, para a família, para o contexto, né? Para a gente, para a escola, né? Sem dúvida. E como foi para você perceber esses primeiros sinais? Como foi que você, como mãe, identificou e você falou, acho que tem alguma coisa diferente? Na verdade, existe muito a questão de crianças que já nascem, assim, eu não diria apáticas, mas crianças que não reagem muito à presença do outro, né? Então, assim, a criança quando tem 2 meses, tem que dar tchauzinho, tem que balbuciar, tem todos os marcos de desenvolvimento. Eu não conseguia perceber isso no meu filho, porque ele ria, ele interagia, ele brincava. Eu não tive essa percepção tão rápida que existia alguma coisa. Uma coisa, sim, me chamou a atenção. Quando eu amamentava, ele não fazia contato visual. Mas nunca passou pela minha cabeça, nunca, não passa pela cabeça. E aí, com o tempo, eu fui percebendo na escola, pelas fotos da escola, que todas as crianças faziam as atividades sozinhas e meu filho estava sempre com a professora do lado, ou com o assistente, ou numa foto ele tinha que estar no colo de alguém. Isso me chamou muita atenção, porque sempre o Pedro precisa desse suporte e as outras crianças não.
E outro ponto também que chamou muita atenção foi o fato da a pouca interação social com os pares. Então, os pares que eu digo são as crianças da mesma idade. Ele não demonstrava interesse nos primos, na própria escola também, e chamar e ele não responder. Pedro, e ele não responder. Então, geralmente, quando a mãe sente que o filho não responde, o primeiro caminho é a questão da audição. Procura-se um médico especialista para ver se a audição está ok, se está tudo funcionando certinho, para depois você ir para uma suspeita de um possível diagnóstico. E depois a gente vendo realmente que pouco interesse nos brinquedos, não queria muito brincar com as crianças. Características muito sutis. O Pedro, ele é autista nível 1 de suporte e muitas características do autismo não são tão visíveis, né? É tanto que a gente fala que é uma deficiência invisível. Mas tem outras crianças que também são nível 1 de suporte, que você consegue visivelmente perceber características. Eu estou dando os exemplos, tá? Porque é importante para as outras mães saberem. Claro. Tem crianças que apresentam estereotipias, como balançar os braços, crianças que brincam de forma não funcional. Por exemplo, em vez de pegar o carrinho e andar com o carrinho, ela pega o carrinho ao contrário e roda a rodinha. Outra característica também, você empilhar, colocar os brinquedos um em cima do outro, essa mania. Organizar, né? Mania de um sequenciamento. Algumas questões sensoriais também, né? Questões sensoriais, separar por cor, ter algumas particularidades até parecidas com o toque, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. E através dessas características é onde as mães começam a perceber que existe alguma diferença ali daquela criança. Então, na dúvida, procurem um especialista. Não esperem, mas isso é coisa de criança, mas cada criança tem seu tempo, mas o meu sobrinho foi assim também e hoje ele não tem nada. Gente, não se brinca com diagnóstico. Diagnóstico é coisa séria. E quanto mais precoce inicia-se um tratamento, maiores são as chances dessa criança ter mais autonomia, se desenvolver, aprender a ler, escrever, enfim. Se comunicar. Agora não vamos romantizar, eu estou falando do autismo nível 1 de suporte. E aí tem o autismo nível 2 e o nível 3. Se vocês quiserem, eu posso especificar a diferença. Se você quiser, rapidamente, só explicar a diferença entre os 4, já que a gente está abordando isso, né, gente? Na verdade, antes, o nível 1 de suporte, que é o que não tem deficiência intelectual, que tem mais autonomia e precisa de pouco suporte, anteriormente eles chamavam de Asperger, né? Então tinha essa diferença, não estava dentro do rol do autismo. Depois da mudança do DSM, né, entrou e ficou tudo dentro da mesma categoria de autismo. O que muda são os níveis de suporte. Nível 1 de suporte, que tem uma necessidade menor de suporte. Nível 2 é aquela criança que já pode apresentar uma deficiência intelectual, ter mais dificuldade de aprendizado, uma apraxia de fala, ou seja, não consegue se comunicar de forma funcional, pode até falar, mas não funcionalmente. Muitas vezes essas crianças precisam de fotos para poder se comunicar. Isso é muito importante, porque às vezes eles ficam em crise porque querem falar e não sabem se expressar. E o nível 3 de suporte seria o que antigamente chamava de
o autismo mais severo, né? Que a gente chama de o autismo com maior nível de suporte. Aí sim, precisa ter uma pessoa ali praticamente 24 horas para ir ao banheiro e dar todo... E depois que seu filho começou as terapias, como é que você percebeu ele? E até se percebeu com as terapias, se mudou alguma coisa, mudou para a rotina de vocês? Sim, sim. Como eu falei para vocês, 5? A gente pode continuar, fica tranquila, passa super rápido, não corta na hora, fica aqui, tranquila. Fica em paz. Na verdade, a rotina é bem intensa, super intensa, né? Tem dias que ele fala, mamãe, tô cansado. Porque é uma criança, Ele né? é uma A gente não criança. pode esquecer que é uma criança que de repente tem uma rotina de gente grande, né? Assim. E é cansativo para eles, como é cansativo para mim, para nós mães, né? Porque a média de quantidade de horas vai de 20 a 40 horas semanais, porque é realmente bem intenso. Então, tem a psicoterapia, que é com a psicóloga, neuropsicóloga, tem a terapia em casa para poder aprender questões sociais, né, habilidades sociais e habilidades de rotina e de independência. Tem a fono, tem a terapeuta ocupacional e em alguns casos, algumas crianças também trabalham com fisioterapia, não é o caso do Pedro, mas crianças que andam na ponta dos pés, que tem a questão de hipotonia, e aí é muito importante essa questão. Dá de me falar do... Não, a gente precisa falar da sua empresa, com certeza. Porque assim, a Ingrid contou pra gente, pessoal, que da demanda dela, da dor dela como mãe atípica, surgiu uma força para lidar com o processo que veio na forma de contribuir com outras mães. E foi a partir daí que você fundou a sua empresa, né? Que é uma história admirável. Então, por favor, a gente tem que falar da sua empresa. Na verdade, eu tinha acabado de perder minha mãe, não sabia para quem falar, eu tinha medo da reação das pessoas, e aí, com um ano de diagnóstico, deu a pandemia, e eu já vinha com algo no meu coração, um chamado, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso lidar melhor com o diagnóstico. Agora, mãezinhas, pais, famílias, independente da tua relação com o diagnóstico, não quer dizer que você não deva tratar. Por mais que eu tenha tido dificuldade da aceitação, eu sempre tratei meu filho, desde o primeiro momento. Então, o tratamento, você não pode privar o seu filho. Não importa se você aceita, se você não aceita, se você está preparado, se você não está, o tratamento é indispensável. Com um ano do diagnóstico dele, eu ainda não tinha contado para todas as pessoas. Eu não tinha contado na empresa que eu trabalho, eu não tinha contado para as minhas amigas, eu não tinha contado para a minha família, né? Eu moro em São Paulo, mas minha família é toda de Fortaleza. E não falava abertamente sobre o assunto. E aí eu falei, bom, eu vou criar uma empresa, vou começar a vender produtos de autismo, começo a falar sobre o autismo, conscientizo as pessoas e quando eu estiver pronta, porque você tem que respeitar o teu tempo. Quando eu estiver pronta, aí eu falo, olha gente, meu filho está dentro do espectro. Como o autismo dele era muito sutil, dava para você ir levando sem as pessoas verem visivelmente que ele tinha alguma coisa. Mas tem autistas que você já bate o olho, porque tem muita estereotipia, muitos flaps, enfim, muitas crises, muitas questões sensoriais. O Pedrinho tem bem menos. E aí eu criei a Sentidos e Cores. Comecei em casa, fazendo um cordãozinho de identificação para o autismo. Foi mostrar para o pessoal. Desenvolvido com o maior carinho, esse cordão, com trava de segurança, com fios de cetim e seda, porque tem toda uma questão sensorial de estar no pescoço, a trava para que seja anti-enforcamento. E comecei com os cordões, e foi. Aí fui conhecendo mães, e eu comecei a ver que eu estava criando uma outra família.
uma série de mães do Brasil inteiro e até de outros países falando comigo, mas me conta como é que foi, o que eu faço. Mães, às vezes, que estão à beira de um suicídio, porque não sabem como lidar. É fato que mais de 70% dos companheiros abandonam essas mães quando recebem o diagnóstico. E são mães solos, verdadeiras guerreiras. Mas nós não gostamos de sermos guerreiras. A gente quer ser mãe e quer ser mulher. E ter uma rede de apoio. E ter uma rede de apoio para ter também, né, poder ser o indivíduo ali, né? Exato, exato. E aí a empresa surgiu desse momento. Quando eu fui percebendo, eu vi, eu não estou sozinha. São várias mães do Brasil inteiro. E eu via que, calma, o autismo não é uma sentença. É apenas um outro caminho. É como se eu planejasse uma viagem para ir para a Itália e o avião parasse, sei lá, em outro país. É apenas uma viagem diferente, eu vou ter que trilhar um outro caminho. E aí eu transformei isso no meu propósito de vida. Comecei com os cordões, hoje a nossa empresa conta com uma gama de produtos sensoriais, produtos educativos, produtos que trabalhem o desenvolvimento da criança. E a pulseira com QR Code, que é o nosso produto assim, queridinho, que as mães adoram. E aqui você consegue colocar dado, telefone, anexar o laudo, anexar documento, medicação, horário de medicação. Você consegue ter o dossiê do teu filho, ou até mesmo ter o dossiê dentro de um QR Code. Ou seja, quantas situações não aconteceu, principalmente na pandemia, de tirar a criança de dentro do avião, porque a criança não queria usar a máscara, e a mãe não tinha um laudo para mostrar. E aqui você quão passa... simples seria, né, assim, de ser resolvido, com certeza. E aí virou meu propósito de vida. Hoje eu falo para muitas mães, temos encontros de mães, porque a gente precisa cuidar de quem cuida. Sem dúvida. A carga é grande. E se quem cuida não está bem, não consegue cuidar. Então, assim, é essencial promover esse cuidado, né? Estar ali perto e ser rede de apoio para quem realmente cuida. Então, e eles sentem, viu? Eles sentem bastante. E hoje o nosso trabalho, eu falo, é uma empresa, sim, é uma empresa. Mas é uma empresa muito humanizada, porque se de um lado a gente procura manter sempre produtos acessíveis, que todas as pessoas possam adquirir, com segurança, eu não trabalho com nada que não tenha certificado de qualidade, porque eu sei da responsabilidade e do manuseio desses brinquedos pelas crianças. Hoje eu também sou embaixadora da marca Janot, que é uma marca francesa de brinquedos do grupo Maped. Eles me convidaram para ser embaixadora da marca, que é uma marca de brinquedos lindamente preparada para questões terapêuticas, sensoriais, que envolve tanto a parte visual, como tátil, como auditiva. Então, eu sinto que o trabalho tem sido muito recompensador, mas eu não falo em termos monetários. Para mim, isso, até te digo, eu invisto nessa empresa, é o meu investimento de vida, mas em termos de emoção. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz por esse convite. Eu, quando olho, fecho os olhos e me vejo há 10 anos atrás, eu nunca imaginei que o ápice da minha vida seria ter uma exposição na maior feira de reabilitação e inclusão da América Latina. Porque a gente nunca espera que a gente vá passar por um processo de um diagnóstico, seja de um filho, seja até de um cônjuge. Que às vezes o pai descobre o diagnóstico depois do diagnóstico do filho, ou até seu, né? Então, isso tudo aqui está me deixando extremamente emocionada, porque quando a gente é jovem, a gente imagina que no futuro eu vou fazer isso, aquilo. E hoje eu vejo que a minha missão
com Deus, é com um propósito muito maior. É cada mãe que chega, que me abraça, ah, você é a mãe da pulseirinha, quer bater foto. Eu falei, gente, mas um dia desse eu nem tinha coragem de falar que meu filho era autista. E hoje mas foi terapêutico para o seu processo, né? Tudo isso também foi uma forma de se cuidar, né? De buscar esse seu caminho. Assim, você está falando, eu espero que você se sinta muito feliz e realizada e muito orgulhosa dos seus feitos, porque, sem dúvida, tudo que você fez e faz está ajudando milhares de mães e de famílias e de crianças. Então, que o seu processo está contribuindo para o processo de tantas pessoas. Então, não só feliz e realizada, mas orgulhosa dos seus feitos. E para a gente é um presente poder bater esse papo com você, poder te receber aqui, né, e conhecer um pouco mais da sua história. Obrigada por compartilhar com a gente. E eu acho que, assim, deixa aí para o pessoal, né, as suas mídias, né, para que todo mundo possa conhecer mais sobre o seu trabalho, né, e ter acesso a todo esse compartilhamento de informações. Que legal. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Vou conhecer o projeto de vocês, com certeza. Gente, se vocês quiserem me seguir, vocês podem... No meu pessoal é @Ingrid M Monte, INGRD M Monte, MONTE. É porque eu falo... Eu dou um sotaque, vocês perceberam, né? Delicioso, é ótimo. Tá tudo certo. Ótimo. E o nome da empresa é @Sentidos e Cores. Eu vou aproveitar, deixa. A gente tá transformando, né? Já virou, né? O Pedrinho agora é um personagem em quadrinhos. Porque a gente precisa que as crianças entendam quais são as diferenças. A gente precisa que essa comunicação seja tanto para a sociedade como para as nossas crianças. Então, quem quiser também, a gente está começando agora, mas @a Turma do Pedrinho. Então lá você vai ter vários personagens, desde o autista nível 1, nível 2, síndrome de Down, transtorno opositor desafiador, enfim, TDAH. É isso, gente. Aqui a gente ficaria horas falando. Tem assunto por um tempo. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada gente. mesmo, de coração. Obrigada. Viu? E, gente, ficamos com mais um episódio super rico em informação e, assim, com uma história de vida incrível, né? E voltem para acompanhar a gente aqui na Reatec, porque teremos mais novidades para vocês. Muito obrigada. E o negócio...